Minha netinha Elisa se aproximou e, quase sussurrando, soltou a bomba que virou meu mundo de ponta cabeça. Vovó, ouvi a mamãe e o papai dizendo que vão te colocar num lar de idosos hoje e ficar com seu dinheiro. Sorri para ela e afaguei seus cabelinhos castanhos de apenas 8 anos, mas por dentro senti a raiva crescer no peito como um incêndio que pega em mato seco no verão. Bruno e Juliana não faziam ideia da encrenca que tinham acabado de arrumar. Se você está assistindo, já se inscreve aí e comenta de onde está vendo. Agora deixa eu voltar um pouco e explicar como acabei me tornando babá e caixa eletrônico de duas das pessoas mais ingratas da face da Terra. Há 18 meses, meu marido Francisco morreu de repente, vítima de um ataque no coração. E não deu nem tempo de eu respirar que Bruno e Juliana apareceram na minha porta como urubu sentindo carniça. Vieram cheios de lágrimas de crocodilo e preocupação de novela mexicana. Mãe, a senhora não pode mais viver sozinha, insistiu Bruno. Vem morar com a gente, nós vamos cuidar da senhora. Traduzindo, vem ser nossa babá de luxo e ainda virá nosso caixa eletrônico particular. Mas a revelação inocente da pequena Elisa mudou o jogo. Enquanto ela desenhava tranquila na mesa da cozinha, eu peguei o telefone e liguei discretamente para o meu advogado de confiança, Daniel Moreira. Ele tinha sido meu colega no ensino médio e também cuidou do testamento do Francisco. Daniel, aqui é a Marta Soares. Preciso de uma consulta urgente ainda hoje. Consegue me encontrar às 14h? Ele riu do outro lado e respondeu: Tá tudo bem, Marta? Digamos que algumas galinhas estão prestes a voltar para o galinheiro. Na sequência, liguei para o meu banco. Aqui é a Marta Soares, conta número 47.789. Preciso falar com alguém sobre transferência de fundos. O atendente confirmou o que eu já desconfiava. Graças ao seguro de vida do Francisco e às economias que guardamos juntos, eu tinha muito mais dinheiro do que o Bruno e a Juliana podiam imaginar. Desliguei o telefone, olhei para Elisa, ainda distraída, colorindo, e pensei, essa menininha acabou de salvar a avó de ser passada para trás sem nem perceber. Baguncei os cabelos dela e perguntei, Elisa, meu amor, quer ajudar a vovó com um projetinho especial? Ela levantou os olhinhos azuis curiosos e perguntou, que tipo de projeto, vovó? Do tipo que ensina gente folgada a não contar os ovos antes da galinha botar. Pontualmente, às 13h30, avisei Elisa que íamos dar uma voltinha. Peguei minha bolsa, aquela que carrego para todo lado desde que fiquei viúva, cheia dos documentos importantes, porque meu sexto sentido me dizia que esse dia ia chegar. Fomos até a cafeteria da esquina, onde Daniel já me esperava. Expliquei tudo e ele me ouviu com atenção, preocupado. Eles acham que eu sou uma velhinha indefesa, pronta para ser descartada, mas estão prestes a descobrir o contrário. Ele respirou fundo e perguntou, e o que você quer fazer? Tudo. Novo testamento, cancelamento da procuração, transferir minhas contas, o pacote completo. E quero tudo pronto antes deles voltarem das tarefas de hoje. Enquanto seguíamos para o escritório dele, Elisa pulava ao meu lado cantarolando, sem imaginar que estava prestes a testemunhar o maior tombo da história da família Soares. Sentei-me no escritório de Daniel, enquanto a Elisa se distraía com os brinquedinhos na sala de espera, e comecei a refletir sobre como eu tinha sido ingênua. Os sinais estavam lá desde o começo, mas a dor da perda nos deixa meio cegos, né? Depois do enterro do Francisco, quando o Bruno sugeriu que eu vendesse minha casa e fosse morar com eles, achei que fosse carinho de filho. O mercado tá bombando, mãe. A senhora pode conseguir um bom dinheiro e vai ser ótimo ter a senhora por perto. Claro que o que ele não disse é que meu benefício do INSS ajudaria a pagar a hipoteca e uma babá grátis economizaria uns bons trocados todo mês. Resultado? Vendi minha linda casa de 3 quartos, aquela que dividi com o Francisco por mais de 32 anos, e entreguei o dinheiro para eles pagarem dívidas. Foram 600 mil reais jogados fora. Comentei isso com o Daniel enquanto ele ajeitava a papelada. Lembrei do jeito como os olhos da Juliana brilharam ao ouvir o preço da venda. Lembrei também daquela simpatia repentina, depois de anos mal me suportando.
Os últimos 18 meses tinham sido uma verdadeira faculdade de manipulação. Sempre que eu mencionava a ideia de comprar meu próprio apartamento, o Bruno vinha com chantagem emocional. Mãe, a Elisa precisa da senhora. A senhora é tão boa com ela. Além disso, na sua idade, não é melhor estar perto da família? Na minha idade? Eu tinha 67 anos, não 97. Dirigia, cozinhava, pensava e aparentemente ainda planejava vingança melhor do que eles tramavam suas artimanhas. Juliana era mais sutil, mas igualmente calculista. Ah, Marta, sua experiência com crianças é valiosa demais. A Elisa está indo tão bem na escola, e isso é graças à senhora. Tradução: continue ralando de graça enquanto a gente sai para curtir 3 noites por semana. O pior foi quando começaram a me afastar dos amigos. Você anda tão ocupada com a Elisa, achamos que não ia querer mais participar do clube do livro. As amigas da igreja ligavam e eles diziam que eu não estava disposta a receber visita. Aos poucos foram me cortando do meu círculo social. Mas cometeram o maior erro: me subestimaram. Daniel deslizou uns papéis pela mesa e explicou. Isto aqui cancela a procuração que eles tinham. Aqui estão as transferências para um banco novo que eles nem sabem que existe. E este último, ele abriu um sorriso. É o seu Novo Testamento. Assinei com gosto, fazendo até um floreio. E quanto ao dinheiro da casa que eu dei para eles? Isso é interessante. Como não houve contrato formal de empréstimo, podemos argumentar que foi uma doação, mas condicionada à sua permanência lá. Se eles descumprirem, terão que devolver cada centavo, com juros. Olhei para o relógio. 2h45. Eles estariam em casa às 4 horas, esperando encontrar a mãezinha boazinha pronta para ser jogada num lar de idosos. Em vez disso, iam encarar uma mulher que tinha acabado de recuperar o seu poder. De repente, Elisa entrou correndo pela porta. Vovó, já terminou com essa chatice de adulto? Quase, meu bem, só falta mais uma paradinha. A última parada foi no Banco América, onde trabalhei por 40 anos. Elisa ficou na área infantil chupando um pirulito, enquanto eu me reuni com a gerente, Dona Genete. Dona Marta, devo dizer que isso é bem fora do comum. A senhora quer transferir tudo hoje? Conta corrente, poupança, CDBs, tudo para nova conta no Banco do Brasil? Os dedos dela corriam pelo teclado. É uma quantia significativa. Tem certeza? Na mesma hora, pensei na cara do Bruno de manhã, desviando o olhar quando disse que tinha uns compromissos pela cidade. Pensei na Juliana me abraçando forte, como se fosse despedida, e em como tinham me pedido para ficar com a Elisa em vez de ir com eles, quebrando o costume. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. A transferência levou cerca de 1 hora, R$ 637.412. Era o seguro do Francisco, nossas economias de aposentadoria, o dinheiro da casa e cada centavo guardado com disciplina em 40 anos de vida econômica. Dinheiro que eles achavam que seria deles assim que me declarassem incapaz. Dona Marta, disse Genete, escolhendo bem as palavras, posso perguntar o motivo dessa urgência? Sorri daquele jeito doce que engana qualquer um. Digamos que algumas pessoas estão prestes a aprender que não dá para contar os pintinhos antes da galinha botar o ovo. Às 3h30, eu e Elisa já estávamos em casa. Mandei a pequena brincar no quarto e fui para a cozinha preparar o prato favorito deles, carne assada com purê de batata. Se fosse minha última refeição naquela casa, queria que fosse inesquecível. Enquanto descascava as batatas, imaginei a conversa que eles devem ter tido cedo. O compromisso no lar de idosos é às 5, a gente conta depois do jantar. Aposto que já estavam sonhando com o meu dinheiro. A Juliana de olho num carro novo, o Bruno falando em reformar a cozinha e os dois até pensando em viajar para a Europa. Às 3h45, ouvi o carro na garagem. Respirei fundo, ajeitei o avental e encarei o reflexo na janela. Parecia uma avó inofensiva preparando o jantar para a família querida. Perfeito.
A porta se abriu e vieram as vozes forçadamente alegres, tentando abafar a culpa. Mãe, chegamos! Nossa, que cheiro maravilhoso! Fiz o prato preferido de vocês. A Elisa tá no quarto. Como foram as tarefas? Houve um silêncio esquisito. Ah, bem, só resolvendo umas coisas pela cidade. Sorri por dentro. Em menos de 1 hora, eles iam descobrir que enquanto corriam atrás do meu dinheiro, era eu quem estava correndo por fora e deixando eles comendo poeira. O jantar foi praticamente um espetáculo de teatro passivo-agressivo. Servi os pratos com todo o capricho, puxei conversa com interesse verdadeiro e ainda elogiei o corte de cabelo novo da Juliana. Eles se mexiam desconfortáveis, como crianças pegas com a mão no pote de biscoito, trocando olhares nervosos, achando que eu não percebia. Esse assado tá maravilhoso, mãe, disse Bruno, mesmo que eu tenha notado que ele mal encostava no prato. Você realmente caprichou. Ah, eu queria que essa noite fosse especial, respondi abrindo um sorriso caloroso. Nunca se sabe quando a vida dá aquelas viradas de novela. Juliana quase se engasgou com o purê de batatas. Virada? Como assim? Só falando da vida, querida. Nada fica igual para sempre, né? Conseguimos terminar o jantar, mas a tensão no ar estava tão densa que dava para cortar com uma faca de churrasco. Elisa, coitadinha, tagarelava sobre a escola, completamente alheia ao clima pesado que pairava sobre a mesa. Quando o relógio bateu 7 horas, Bruno pigarreou. Mãe, a gente pode conversar um minutinho na sala? Elisa, vai brincar um pouco no seu quarto. Pronto. Eu já sabia que era tal conversa que eles estavam ensaiando o dia inteiro. Nos acomodamos na sala, eles no sofá, eu na minha poltrona favorita perto da janela. Bruno mexia nervoso nas mãos, enquanto Juliana encarava a mesa de centro como se estivesse tentando achar um portal para fugir dali. Até que, finalmente, Bruno falou. Mãe, a gente andou conversando e achamos que talvez seja a hora de você pensar em outros arranjos de moradia. Inclinei a cabeça com minha cara mais inocente. Outros arranjos? Quer dizer, alugar um apartamento para mim? Não exatamente, Juliana interrompeu, usando aquele tom doce que não engana ninguém. Estávamos pensando mais em moradia assistida. Um lugar com pessoas da sua idade, atividades, médico por perto. Até visitamos hoje. O nome é Lar de Idosos Shade Oaks. Já estavam até cuidando das providências, não era? Perguntei, encarando os dois. Eles trocaram um olhar nervoso. Pensamos em ver opções, Bruno murmurou com voz fraca. Recostei na poltrona e deixei o silêncio fazer o trabalho. Eles esperavam que eu chorasse, implorasse, talvez até fizesse escândalo. Mas, em vez disso, sorri. Que curioso! Olha só o timing! Juliana arregalou os olhos. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que eu também passei o dia vendo umas opções. Peguei o celular e rolei até o contato do Daniel. Daniel, aqui é a Marta. Pode vir agora? Sim, acho que chegou a hora. O rosto de Bruno empalideceu como farinha de rosca. Mãe, o que a senhora está fazendo? Só cuidando dos meus negócios, filho. Exatamente como você sempre me aconselhou. Levantei-me e ajeitei a saia. Daniel Moreira estará aqui em 10 minutos para explicar algumas mudanças. Sugiro que vocês se sentem bem confortáveis. Juliana agarrou o braço de Bruno. Do que ela está falando? 10 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Daniel, com a pasta na mão e um ar sério. Boa noite, Marta, Bruno, Juliana. Boa noite, Daniel, respondi animada. Que tal explicar para o meu filho e para minha nora as conquistas de hoje? Daniel se ajeitou na poltrona em frente aos dois, que pareciam prestes a encarar um tribunal. Felizmente, Elisa já estava dormindo lá em cima, poupada da bomba que eu estava prestes a soltar. Por onde começamos? Perguntou Daniel, abrindo a pasta. Pela procuração, claro, sugeri com doçura. Daniel assentiu. A partir de hoje, Bruno e Juliana Soares não têm mais nenhuma autoridade legal sobre os assuntos de Marta Soares.
A procuração que pretendiam usar foi oficialmente revogada. Bruno levantou de um salto. Pretendiam usar? Não estávamos planejando nada. Senta aí, filho. Falei num tom baixo, mas firme. Nós dois sabemos que isso é mentira. O rosto de Juliana empalideceu como giz de escola. Marta, eu não entendo. Por que faria isso? Porque até criança de 8 anos entende mais do que vocês pensam. Olhei diretamente para ela. A Elisa me contou da conversa de vocês mais cedo sobre me internar num asilo e ficar com meu dinheiro. O silêncio foi tão pesado que até o relógio da parede parecia ter parado. Bruno afundou no sofá como quem levou um gol nos acréscimos. O rosto dele era puro pânico. Já a boca de Juliana abria e fechava, feito peixe tentando respirar fora d'água. Daniel, continuei com calma, você se importaria de explicar os detalhes financeiros? Claro, respondeu ele, ajeitando os óculos. A dona Marta transferiu todos os seus bens para novas contas em outro banco. Isso inclui aproximadamente R$ 637 mil que correspondem às economias dela, ao valor do seguro e ao dinheiro da venda da casa. Você não pode fazer isso! Juliana finalmente achou a voz. Esse dinheiro? Você nos deu esse dinheiro? Na verdade, disse Daniel, com a paciência de um professor de matemática repetindo tabuada, eu revisei a situação e não havia contrato formal de empréstimo. O valor foi entregue sobre o acordo de que a dona Marta moraria aqui para sempre. Se esse acordo foi rompido, ela tem todo o direito de pedir o reembolso, inclusive com juros. Bruno passou as mãos pelos cabelos igual goleiro depois de tomar frango. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Você não entende o que está fazendo. Ah, mas eu entendo sim. Levantei-me, sentindo uma força que não sentia fazia meses. Entendo que você estava planejando me declarar incapaz para controlar minhas finanças. Entendo que está me isolando dos amigos e me tratando como empregada sem salário. E entendo também que você já estava contando dinheiro que nunca foi seu. A gente só queria te proteger. Você tem 67 anos, morar sozinha não é seguro. Eu não tô sozinha. Tô com pessoas que me tratam como peso morto e cofre ambulante. Faz diferença. Juliana se inclinou para frente desesperada. Marta, dá para resolver isso. Talvez a gente tenha falado do jeito errado, mas a gente se importa com você. Eu ri. Não foi aquele riso simpático, foi aquele riso que até arrepia. Você se importa com o meu cheque da aposentadoria, você se importa com o babá de graça, você se importa com o meu dinheiro, mas comigo, nem um pouco. Daniel pigarreou. Há mais um detalhe importante. Meu sorriso virou de raposa. Ah, sim! Agora vem a melhor parte. Ele abriu outra pasta. A dona Marta também atualizou o testamento. O rosto de Bruno foi de pálido para verde em segundos. Que tipo de mudanças? O tipo em que a Elisa fica com tudo, respondi direto. Mantido em custódia até os 25 anos. Você e a Juliana não ganham nenhum centavo. Juliana soltou um som esquisito, meio entre suspiro e buzinada de carro velho. Você não pode fazer isso com a gente. Temos hipoteca, prestação de carro, o futuro da Elisa para pensar. Deveriam ter pensado nisso antes de tentar me passar para trás. Cruzei os braços. Vocês acharam mesmo que eu era burra a ponto de não perceber? O tal lar de idosos custa R$ 4.000 por mês. Tava tudo calculadinho, né? Me colocaram num beco sem saída, venderam minhas coisas, controlaram meu dinheiro e ainda embolsaram a diferença. Bruno tentou mais uma cartada desesperada. Mãe, e eu sou seu filho, seu único filho. Papai queria que você cuidasse de mim. Esse foi o erro dele, trazer o Francisco para a conversa. Respirei fundo e respondi com voz baixa, mas firme. O seu pai e eu trabalhamos em 2 empregos durante 30 anos para juntar cada centavo para nossa aposentadoria. Ele abriu mão de tanta coisa para construirmos algo e deixar para você. E você estava prestes a roubar até a memória dele. Fui até a lareira, peguei a foto do Francisco e olhei para o rosto dele sempre tão gentil. Sabe o que o seu pai diria se pudesse te ver agora? Ele diria: eu devia ter feito isso antes. Coloquei a foto de volta e virei-me para encará-los. Daniel, tem mais um documento, não é?
Ele assentiu sério. O aviso de despejo. A dona Marta não se sente mais segura morando aqui. Como inquilina sem contrato, vocês têm 30 dias para providenciar outra moradia para ela. Aviso de despejo? A voz de Bruno falhou. Mas essa é a nossa casa. Na verdade, é aí que fica interessante. Lembra daqueles 600 mil que te dei? Tenho todos os extratos mostrando que o dinheiro saiu da minha conta direto para pagar a sua hipoteca e seus cartões de crédito. Não existe contrato formal, mas tenho e-mails onde você prometeu que eu sempre teria um lar aqui. O rosto de Juliana se retorceu de repente. Você quer o dinheiro de volta, cada centavo. Isso mesmo. Mais os 18 meses de aluguel que vocês nunca pagaram, o dinheiro que economizaram usando babá grátis e ainda a indenização por sofrimento emocional. Sorri, doce, mas venenosa. Pelas minhas contas, dá uns 700 mil reais. Bruno murmurou quase sem voz. A gente não tem esse dinheiro, então vai ter que se virar. Vender a casa, resgatar a aposentadoria, arrumar segundo emprego, fazer rifa de carro, o que for. Dei um ombro. Ou declare falência, tanto faz. O que não vai acontecer é vocês continuarem vivendo às minhas custas. Daniel fechou a pasta com um estalo. Vou deixar vocês digerirem tudo isso. Dona Marta, seu novo apartamento está à disposição quando quiser se mudar. Enquanto ia em direção à porta, Juliana gritou desesperada. E a Elisa? Você não pode simplesmente abandonar sua neta? Parei no pé da escada, com a mão no corrimão. Eu não estou abandonando a Elisa. Estou ensinando uma lição que ela nunca vai esquecer. O que acontece quando você tenta enganar quem te ama. Um dia, ela vai entender. Subi as escadas para arrumar minhas coisas, deixando Bruno e Juliana encarando as ruínas fumegantes do plano perfeito deles. Amanhã começaria minha nova vida. E naquela noite eu dormiria melhor do que em meses. Atrás de mim, o som do choro de Juliana ecoava pela casa. 3 semanas depois, eu estava tomando meu café passado, na hora, no meu apartamento novinho com vista para o Parque Ibirapuera. Enquanto observava corredores e donos de cachorro aproveitando o sol da manhã, pensava como a vida tinha dado uma virada. O aluguel do AP mobiliado de 2 quartos me custava apenas R$ 1.800 por mês, uma mixaria perto do que eu bancava na casa do Bruno e da Juliana. Meu celular vibrou na mesa. O nome do Bruno apareceu na tela pela 14ª vez só naquela semana. Como nas outras 13, deixei cair direto na caixa postal. Quando a ligação parou, resolvi ouvir a última mensagem dele. Mãe, por favor, me retorna. A gente precisa conversar. Isso já passou dos limites. A Elisa tá perguntando onde você foi e a Juliana tá tendo crises de ansiedade. Dá pra resolver se você for razoável. Razoável? Essa foi boa, vindo justamente de quem planejou me enfiar num lar de idosos como se fosse presente de aniversário. Apaguei a mensagem e liguei pro Daniel Moreira. E aí, doutor, como anda o nosso processo? Perguntei. Bem devagar. Ele respondeu com aquele tom cuidadoso de quem dá notícia ruim. Eles contrataram o Dr. Martin Burke, da Burke Associados. O cara é fera, não vou mentir. Tá defendendo que o dinheiro que você deu foi presente, não empréstimo. E o que você disse? Perguntei, me ajeitando na cadeira confortável. Que temos 18 meses de provas documentadas mostrando que eles a trataram como inquilina, não como mãe. Tem extrato bancário, e-mail, até recibo de compra de arroz e feijão que você pagou. O abuso financeiro tá mais claro que dia de sol no verão paulistano. Sorri. Finalmente algo bom. E o que mais? Perguntei. Burke entrou com uma ação alegando que você não tem competência mental para lidar com suas finanças. Querem uma avaliação psicológica. Meu sorriso sumiu na hora. Esses miseráveis ainda estavam tentando me fazer passar por incapaz. Que jogada baixa! Eles sabem que estão perdendo, por isso ficam tentando a sorte. Ah, tem mais uma coisa. Andaram perguntando sobre a apólice de seguro do Francisco. Senti um frio no estômago. Como assim perguntando? Retruquei. Não sei ainda, mas Burke deu a entender que pode ter irregularidade na divisão do dinheiro. Tô investigando. Desliguei e fiquei encarando o parque.
Aquele aperto no estômago não passava. O Francisco sempre cuidou dos seguros e investimentos. Eu confiava nele de olhos fechados, assinava tudo sem nem ler direito. E se o Bruno soubesse de algo que eu nunca soube? À tarde, peguei o carro e fui até a escola da Elisa. Fiquei esperando no outro lado da rua, dentro do carro, até vê-la saindo em direção ao parquinho. Ela parecia menorzinha do que eu lembrava, e com uma carinha triste de cortar o coração. Chamei pelo nome dela. O rostinho se iluminou como luz de árvore de Natal, e ela correu na minha direção, quase me derrubando no abraço. Vovó, senti tanta saudade! Por que você foi embora? Meu coração se quebrou ali. Eu precisava, querida. Às vezes, os adultos erram feio e outros adultos precisam se proteger. Você vai voltar para casa? Perguntou esperançosa. Não posso, Elisa. Mas pode ser que um dia você me visite. Meu novo AP tem piscina. Os olhos dela brilharam. Sério? Sério. Pede para os seus pais te deixarem vir nesse fim de semana. Abracei forte e sussurrei. Eu te amo, minha princesa. Nunca esqueça disso. Quando fui saindo, vi o carro da Juliana entrando no estacionamento. Ela me viu, certeza. Minutos depois, meu celular começou a tocar. Ignorei. A avaliação psicológica foi marcada para sexta-feira de manhã, no consultório da doutora Patrícia Carvalho. Cheguei cedo, vestida com meu melhor taier azul marinho e os brincos de pérola. Queria passar a imagem de uma senhora bem resolvida, no comando da própria vida. A doutora era mais jovem do que eu esperava, devia ter uns 40 e poucos, com um olhar acolhedor por trás dos óculos de aro fino. Dona Marta Soares, quero que saiba que essa avaliação foi pedida pelo advogado do seu filho, mas eu trabalho de forma independente. Estou aqui apenas para avaliar seu estado mental. Eu agradeço, doutora, respondi. Durante 2 horas fiz testes de memória, de raciocínio, respondi perguntas sobre minhas decisões financeiras recentes. Respondi tudo sem rodeio, até com um pouco de ironia. A senhora tem lembrança muito clara dos fatos e ótimas habilidades analíticas, ela comentou. Pode falar sobre seu relacionamento com seu filho e sua nora? Escolhi bem as palavras. Eles estão apertados de grana, doutora. Acho que me viam mais como um caixa eletrônico do que como mãe. A senhora acha que suas atitudes recentes podem parecer radicais para algumas pessoas? Ela perguntou. Olhei firme nos olhos dela. Doutora, se alguém tentasse roubar suas economias e ainda quisesse te internar contra sua vontade, qual seria a reação adequada? Ela só anotou. Naquela noite, o Daniel Moreira me ligou com uma atualização. A avaliação correu bem. A doutora recomendou que não haja tutela. Mas, Marta, temos um problema. Meu estômago já embrulhou antes dele continuar. Descobri o que o tal Burke estava insinuando. O Francisco tinha uma segunda apólice de seguro de vida. E não era pouca coisa não. 2 milhões de reais, comprados uns 5 anos antes dele falecer. Senti a sala girar. Como assim, Daniel? Eu não fui a única beneficiária? Não, tinha outra pessoa, uma tal de Luciana Moreira. O nome bateu em mim como um soco no estômago. Luciana, a secretária do Francisco na empresa de engenharia onde ele trabalhou por 15 anos, a loira que sempre se oferecia demais nos churrascos da firma. Ela recebeu metade, Marta, 1 milhão de reais. A seguradora emitiu 2 cheques, um para você, outro para ela, explicou Daniel. Afundei na cadeira, tonta. Mas eu só receber 500 mil reais do seguro de vida dele? É exatamente isso que o Burke está cutucando. Se o Francisco deixou 1 milhão para Luciana e 1 milhão para você, cadê os seus outros 500 mil? As peças se encaixaram de um jeito dolorosamente claro. O Bruno tinha cuidado de toda a papelada depois do funeral. Ele me disse, com a cara mais lavada do mundo, que a apólice valia só 500 mil reais, já com impostos e taxas. Eu, destruída, acreditei. O meu próprio filho tinha me roubado R$500 mil. Parece que sim, confirmou Daniel. E se ele estava escondendo isso enquanto tentava te declarar incapaz, mostra que o padrão de manipulação dele vem de muito tempo.
Fechei os olhos sentindo o peso de várias facadas. Meu marido me traiu na cama e no bolso. Meu filho já me roubava antes mesmo de querer me enfiar num lar de idosos. Os 2 homens em que mais confiei na vida me traíram. Mas em vez de chorar, algo diferente queimava no peito. Uma raiva limpa, cristalina. Daniel, disse em voz baixa, eu quero acabar com ele. Passei o fim de semana inteiro arquitetando meu próximo passo. Se o Bruno achava que podia me manipular com segredinhos sobre os casos do Francisco, ia descobrir rapidinho que eu também sabia jogar esse jogo. Na segunda-feira de manhã, respirei fundo e disquei um número. Segundo a internet, a Luciana agora se chamava Luciana Moreira Reis, morando lá nos cafundós de um bairro de luxo de São Paulo, casada com um ortodontista metido à besta e mãe de 2 adolescentes. O telefone tocou 4 vezes até uma voz atender. Alô? Luciana, aqui é a Marta Soares, viúva do Francisco. O silêncio foi tão longo que achei que ela tinha desligado. Meu Deus! Marta, eu não esperava. Como conseguiu meu número? Ah, eu me viro, querida. Quando quero, viro até detetive particular. Mas olha, a gente precisa conversar sobre a apólice do Francisco. Não sei do que você está falando. Sabe sim, Luciana. A apólice de 2 milhões de reais. Sei que você recebeu metade. O que quero saber é o que você sabe sobre a minha metade. Houve outra pausa. Seu filho me disse que você recebeu a sua parte. Meu filho? Minha voz saiu cortante. Quando exatamente você falou com ele? Logo depois que o Francisco morreu. Ele me ligou para falar do funeral e... do seguro. Senti meu coração disparar. E o que ele te disse? Que você estava de luto e ele ia cuidar das suas finanças por enquanto, que a seguradora tinha errado, mandado 2 cheques quando era para ter mandado um só e que eu podia descontar o meu sem me preocupar. A ousadia desse menino me tirou o ar. Não só me roubou, como ainda convenceu a amante do pai a ser cúmplice. Luciana, aquele cheque deveria ter sido dividido. O Francisco deixou 500 mil para cada uma, não 1 milhão para cada uma. Mas não foi isso que o Bruno me disse. Ele até mostrou documentos. Documentos falsos, pode apostar. Eu respirei fundo e disse: Luciana, acho que nós 2 fomos passadas para trás pelo meu filho. A questão é, o que vamos fazer com isso? Na terça-feira, me sentei no saguão do prédio onde o Bruno trabalhava, só esperando ele aparecer. Quando entrou e me viu, ficou branco igual papel. Mãe, o que você está fazendo aqui? Levantei, ajeitando a saia. Oi, Bruno. Que manhã bonita, né? Pensei que a gente podia almoçar juntos. Temos muita coisa para conversar. Ele olhou em volta, meio suado, sabendo que os colegas de trabalho estavam de olho nele. Estou atolado hoje. Ah, eu insisto. Aliás, já garanti uma mesa pra gente no Donatello. Você se lembra do Donatello, não é? Foi lá que você me levou quando conseguiu aquela promoção no ano passado. O maxilar dele travou, mas acabou cedendo. Tá bom, mas não posso demorar. O restaurante estava cheio da turma do almoço, servindo de cobertura perfeita para o que eu ia aprontar. Fizemos os pedidos, trocamos algumas palavras sobre a Elisa e eu esperei o momento certo, até que ele baixasse a guarda. Aí soltei com o meu melhor sorriso doce. Tive uma conversa muito interessante ontem com a Luciana Moreira. O garfo do Bruno caiu no prato. A cor do rosto dele passou de vermelho para cinza, parecia até semáforo quebrado. Enquanto isso, ao nosso redor, um restaurante fervilhava de conversas comuns, e ele encarava os escombros das próprias mentiras. Não sei o que ela te contou, murmurou. Pois eu sei. Ela me disse que você convenceu a moça de que a seguradora tinha errado, que ela merecia 1 milhão inteiro, em vez dos 500 mil reais que o Francisco realmente deixou para ela. Tomei um gole do meu chá gelado, saboreando o drama.
Imagina a minha surpresa ao perceber que você tinha roubado R$ 500.000 de mim só para encobrir a sujeira do seu pai. Eu estava te protegendo. A voz dele subiu, depois baixou quando algumas pessoas viraram o pescoço para olhar. Mãe, você ficou destruída depois que o pai morreu. Descobri sobre a Luciana teria acabado contigo. Eu só quis te poupar. Usei esse dinheiro para pagar nossa casa, para garantir o futuro da Elisa. Você ia enfiar na poupança de qualquer jeito. Eu ri alto, tão agudo que podia rachar copo de vidro. Você roubou R$ 500.000 da própria mãe enlutada e ainda teve a cara de pau de acreditar que era por bondade? Essa sua arrogância é de dar inveja em político em época de eleição. Ele se inclinou na mesa, desesperado. Mãe, por favor, deixa eu te explicar. Papai deixou o dinheiro para a Luciana porque ela estava grávida. O mundo girou e parou de repente. O quê? Ele baixou os olhos. Ela perdeu o bebê no 4º mês, mas o pai já tinha mudado o beneficiário para sustentar a criança. Quando ela abortou, ele ia mudar de volta, só que aí teve um infarto. Fiquei ali, processando essa nova facada. Francisco não só tinha tido um caso, ele engravidou a amante. E o Bruno sabia desde o começo. Há quanto tempo você sabe? Ela me ligou logo depois do enterro. Tava um caco, chorando pelo pai e pelo aborto. Me mostrou laudos, papéis do seguro, tudo. E em vez de me contar a verdade, ele resolveu meter a mão no dinheiro. Convenci ela de que merecia R$ 1 milhão depois de tudo que passou. Usei a sua parte para pagar as nossas dívidas, para que você não precisasse se preocupar com nada enquanto sofria. A lógica dele era tão torta que merecia prêmio. Você me roubou e se convenceu de que era caridade. Balancei a cabeça. O celular dele vibrou. Ele olhou, ficou ainda mais branco. É a Juliana. Ela disse que o Daniel Moreira está em casa com uns papéis. Sorri de canto. Ah, devem ser as acusações de fraude criminal. Registrei hoje de manhã. Acusações? Fraude de seguro, abuso de idosa, roubo por engano. O Daniel foi caprichoso. Chamei o garçom. Viu, Bruno? Quando você falsifica documento e mente para a seguradora, isso é crime. Quando rouba dinheiro da própria mãe, isso é abuso de idosa. E quando faz isso planejando ainda me declarar incapaz, aí já é novela das 9 com o vilão calculista. As mãos dele tremiam. Mãe, por favor, pensa na Elisa. Se eu for preso, você devia ter pensado nela antes de virar criminoso. Me levantei, deixando o dinheiro do almoço na mesa. Mas não se preocupe com a Elisa. Ela vai ser bem cuidada. Aliás, vai receber uma herança até maior do que você imaginava. Ele arregalou os olhos. Como assim? Inclinei-me e cochichei. A Luciana vai me devolver o que é meu por direito, tudo. Ao contrário de você, ela não curte roubar. O rosto dele se contraiu. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Pois é, e justamente por ser meu filho, dói mais ainda. Saí dali, entrei no carro e segui em frente. Tinha mais uma parada. Na manhã seguinte, já estava no meu apartamento assistindo ao noticiário sobre a prisão do Bruno. O âncora lia com aquele ar sério de apresentador de telejornal. Corretor de seguros local acusado de abuso de idosa e fraude. Bruno Soares teria roubado mais de R$ 500.000 do seguro da própria mãe enquanto planejava declará-la mentalmente incapaz. Meu telefone não parava. Repórteres, vizinhos, amigos de infância, ignorei todos, menos uma chamada. Vovó, a mamãe tá chorando e não fala por que o papai não volta para casa. Meu coração despencou. Já vou, minha querida. Encontrei Elisa na casa de uma amiga, onde a Juliana a tinha deixado antes de ir visitar o Bruno na cadeia. A menina, de 8 anos, estava agarrada ao coelhinho de pelúcia, perdida. Você também está em apuros, vovó? Ajoelhei e segurei suas mãozinhas. Não, querida, o problema não é comigo. É que às vezes os adultos fazem besteiras grandes e têm que encarar as consequências. O papai é uma pessoa ruim? Não, meu bem, ele não é mau,
mas fez coisas erradas e agora precisa arrumar. Passei horas conversando com ela, explicando do jeitinho que dava para a idade, sobre como quem ama precisa ser honesto, que não se pega o que não é seu, mesmo achando que tem motivo, e que proteger alguém às vezes exige decisões difíceis. Você ainda tá brava com o papai? Pensei bem antes de responder. Estou triste e decepcionada com ele, mas sempre vou amá-lo, porque ele me deu você. À noite, a Juliana veio buscar a Elisa. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Os advogados disseram que ele pode pegar 5 anos de prisão. Isso agora depende do juiz. Marta, por favor, eu sei que te magoamos, mas o Bruno tá assustado e perdido. Você não consegue perdoá-lo? Olhei bem para aquela mulher que participou do plano de tirar minha dignidade. 1 ano atrás eu teria caído no joguinho da culpa, mas não mais. Juliana, eu já perdoei o Bruno no dia em que registrei a denúncia. Perdoar não é passar pano, é só não deixar que os erros dele destruam o meu futuro. 3 meses depois, o Bruno se declarou culpado. Pegou 18 meses em regime semiaberto e 5 anos de condicional. O juiz ainda mandou restituir R$700 mil, com juros e taxas. Juliana teve que vender a casa e se mudar para um apartamento pequeno. Arrumou trabalho num consultório odontológico para sustentar a si mesma e a Elisa. Não foi fácil, mas ela estava aprendendo a andar com as próprias pernas. Já a Elisa vinha me visitar todo fim de semana. A gente nadava na piscina do prédio, fazia biscoitos e até a lição de casa juntas. Ela era forte, como criança costuma ser, e estava descobrindo lições importantes sobre amor, verdade e consequências. Quanto a mim, me matriculei em aulas de arte na faculdade comunitária, entrei num clube do livro e comecei a ser voluntária num abrigo de animais. Aos 67 anos, finalmente vivi a vida que eu queria, não a que os outros esperavam. A traição do Francisco ainda latejava às vezes, principalmente de madrugada, mas aprendi algo valioso. Sofrer não te torna fraco, e ser bondoso não te torna bobo. No dia em que o Bruno saiu da prisão, ele me ligou. Mãe, sou eu. Sei que não mereço, mas será que podemos tentar de novo? Olhei pela janela para o Parque Ibirapuera, cheio de crianças correndo e casais de mãos dadas. A vida estava ali, batendo na porta que quase deixei fechar. Sim, respondi, mas dessa vez vai ser do meu jeito. Algumas histórias terminam em reconciliação, outras em justiça. A minha terminou com os dois. Obrigada por ouvir. Não esquece de se inscrever e contar a sua história nos comentários. A sua voz também importa.